É, bom dia, 8 horas e 27 minutos do dia 23 de janeiro de 2015. E a imigrante está uma droga, né? Santos, etc. Enfim, o litoral norte, boa parte do litoral norte, está aí numa situação realmente difícil. Povo, é o seguinte, apenas esse introito, apenas essa abertura. Esse termo, agente separado, tem sido empregado por pessoas até de cultura bastante elevada, de educação bastante elevada. Vamos falar com cultura. Cultura é uma coisa, erudismo é outra coisa e educação é outra coisa. Então vamos falar sobre educação. Agente. Então você assiste até repórteres. A gente foi lá e a gente viu que o carro bateu. Aí a gente falou com o policial e o policial falou pra gente que a gente deveria se afastar. Enfim, entenderam, não é? A gente foi, aí vem lá o casalzinho, sei lá quem, a gente foi no shopping e a gente foi no cinema. E depois a gente foi na lanchonete. E aí nós terminamos de lanchar, nem falo nesses termos, né? Nós lanchemos, aí a gente foi dar uma volta para lá e para cá, etc. A gente vai, a gente vem, a gente fica. Ora, isso está virando uma indecência, um mau som, fere os ouvidos, essa aplicação desse agente, né? Oh, vamos parar com isso. Será que é possível fazer alguma coisa? Cafezinho? Mas, vamos a um assunto interessante. Eu tenho um vídeo sobre ozonioterapia. Introduzido no Brasil, um dos responsáveis, né, o Dr. José de Castro Coimbra, de São José dos Campos. Mas você pôr no Google aí, José de Castro Coimbra, você já encontra o necessário. Ou então o e-mail do Dr. José de Castro Coimbra, jocoimbra51, @gmail.com, jocoimbra51, @gmail.com. Ele tem lá consultório que atende, pelo menos a mim e a muitos outros que eu indiquei, atendeu graciosamente. Eu fiz durante alguns meses tratamento com ele, graciosamente. E não estou fazendo vídeo por causa disso, não, viu? Porque é uma informação de utilidade pública. Viu? É uma informação de utilidade pública. Então, o Dr. Coimbra tem feito um trabalho maravilhoso. E eu mostrei lá a apostila que eu elaborei naquele vídeo de ozonioterapia. Também eu queria acrescentar, naquela série de imagens que eu apresentei no vídeo da ozonioterapia, quero apresentar um fato que eu deixei de registrar lá. O envelhecimento precoce, ou envelhecimento normal, né, natural. A ozonioterapia retarda o envelhecimento. A ozonioterapia retarda o envelhecimento e muito. Se você vê o Dr. Coimbra, ele tem 82 anos, ele parece um serelepe. Um serelepe. Eu me encanto às vezes. Eu fiz muito pouco tratamento de ozonioterapia, porque em São José dos Campos eu tinha que ir 2 vezes por semana pegar ônibus e ir para lá, e não estava dando condições mais. Não pelo gasto, que é muito barata a passagem, mas por tempo. Eu sou escritor e me envolvo com os meus livros, tenho 5 livros publicados, publiquei de um amigo também um livro. Isso toma tempo, tem que transformar, né? Transformar para PDF, transformar para EPUB, transformar para e-book. Exige conhecimento, registro na Fundação Biblioteca Nacional, ficha catalográfica, não é? ISBN, um monte de coisas. Então a gente acaba, mas eu preciso retornar. Esse tratamento de ozonioterapia é o tratamento mais simples que se pode ter notícia.
Aliás, o doutor Lair Ribeiro, e às vezes tem uma cara meio de charlatão, mas não é não. O doutor Lair Ribeiro aprendeu e desenvolve uma verve excelente nos seus vídeos. Ele fala sobre ozonioterapia. Procura ozonioterapia do Dr. Lair Ribeiro, você também vai se encantar. O tratamento para retardar o envelhecimento, não o precoce, também retarda. O envelhecimento natural é feito de uma simplicidade, de uma maneira tão simples. É uma cânula, um canudinho, menor que o canudinho de refresco, bem menor, em que o gás ozônio é injetado pelo reto, pelo ânus. O aparelho de ozonioterapia, tem um amigo do Dr. Coimbra que produz esse aparelho. Eu vou ver se encontro, há tempos eu procuro alguém aqui em São Paulo, para comprarmos o aparelho e assistirmos uma porção de pessoas serem auxiliadas com isso. Porque a ozonioterapia é cara, as pessoas estão explorando e não há necessidade alguma de explorar. Eles cobram R$400 por aplicação, R$300. Eu fiquei sabendo. Não vejo ninguém, olha, dá para fazer por R$50, por R$30, porque o gás é muito barato. A máquina custa entre R$4 e R$6.000. Você pode ter ela em casa. A assistência técnica é dada pela equipe do Dr. Coimbra, enfermeiro, tudo a enfermeiro, para aprender a aplicação, porque vamos só aplicar gás no ânus. Nós não vamos dar injeção, não vamos fazer nada. Então, esse gás que se aplica 1 ou 2 vezes por semana no ânus, um gazinho, pouca coisa, retarda o envelhecimento e muito. Eu, naquele outro vídeo, deixei de falar sobre isso. Mostrei pé diabético, mostrei herpes zoster, mostrei verrugas horríveis nas mãos, desapareceram em um mês de tratamento, 1 mês e meio, coisa assim. Então, e deixei de falar sobre isso. Vamos ver se eu convido o meu amigo Antônio Dib para adquirirmos, eu não posso adquirir esse produto, essa máquina, e ver se podemos instalar em algum lugar, onde ele desejar, etc. Eu vou entrar em contato com o Dr. Coimbra e vou falar com o fabricante, que é o Dr. Coimbra quem tem o acesso ao fabricante. Eu não tenho, nunca me importei com isso, poderia ter há mais tempo, mas agora eu decidi que vou entrar em contato com o Dr. Coimbra para que ele me dê o telefone, o endereço, etc., do fabricante, para que eu compre. Ou então pela internet, eu escrevo aí, máquina de gás de ozônio, qualquer coisa parecida. Eu vou fazer agora, assim que eu terminar esse vídeo. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou procurar, pesquisar. Bom, aí está esse registro aí. Outra coisa interessante, o ser humano, o homem, o físico, o astrofísico, o astrônomo e outros conspiradores, que para mim somos todos conspiradores. Ninguém conhece absolutamente nada. A dinâmica do conhecimento é muito veloz. O que se aprende hoje, daqui a pouco deixou de ser, para ser outra coisa, uma nova coisa. Então esses ditos gigantes do conhecimento dizem que nós sabemos aonde estamos. E vive sempre a pergunta, para que viemos, o que viemos fazer aqui, que me parece doidice isso, me parece idiotice. O que viemos fazer aqui? Por que o que viemos fazer aqui? Viemos comer e cagar. É isso que nós viemos fazer. Nascer, se desenvolver, envelhecer e morrer. Ah, você me acha simplista? Ah, mas é isso mesmo. Essa fantasia toda de deuses e mais deuses é uma fantasia, como disse logo no início da frase. É uma fantasia. Nós temos sim vidas em outros planetas, isso você não tenha dúvida, mas que nós sabemos onde estamos, não sabemos. E em relação ao universo, nós não temos ideia nenhuma de onde estamos. Nós sabemos que estamos próximos a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Mercúrio, a Vênus,
próximos em relação às medidas espaciais. Estamos próximos da Lua, em medidas espaciais, porque a Lua está um bocado distante, embora nós já a estamos alcançando. E estamos preparando o planeta Marte para, no caso de uma trombose aqui nesse planeta, irmos para lá. Que é o que deve ter acontecido com a civilização que vive aqui hoje. Por provavelmente destruir o planeta que viviam e mudaram-se para cá. E me tem muito em mente que pode ser Marte, que foi destruído por habitantes que deram origem à nossa raça. Sabe que é uma coisa para se pensar, né? É uma coisa para se pensar. Então, nós tudo bem, nós não temos ponto de referência para sabermos onde estamos. Nós temos ponto de referência da Lua, mas nós não sabemos onde a Lua está em relação ao universo. Nós temos ponto de referência de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão deixou de ser planeta, né? E etc., e outros tantos, e a galáxia em si. Nós não temos noção nem de onde está a nossa galáxia situada em relação ao universo. Nós não temos nenhum conhecimento sobre isso. Então nós não sabemos onde estamos. Me desculpem os astrônomos, astrofísicos, astronautas e outros conspiradores. Eu sou um deles. Mas nós não sabemos coisa nenhuma onde estamos. E para que saber o que viemos fazer aqui? A coisa é muito simples, nós não podemos complicar. É que nem o gramático. O idioma sai da plebe. O idioma surge do povo. Vem o gramático e cria a anadiplose, enfim, outros nomes, não me foge agora, não é? Para dar nome, título às várias funções do idioma, né? Anadiplose, pleonasmo, e etc., antítese, enfim, assim por diante. Substantivo, adjetivo, verbo, direção, conjunção, tudo bem, tudo deve ter um nome, mas o gramático veio para atrapalhar o idioma, porque o idioma é alterado constantemente. O idioma do meu tempo de infância não existe mais, muitas palavras desapareceram. Hoje, entendeu? Aliás, as palavras mais usadas pela molecada que eu vejo aí pirando raia, entendeu? Vai tomar no cu, cuzão, filha da puta, é isso que eu ouço. Inclusive nas músicas. E por falar em músicas, deixamos de produzir músicas de revolta, deixamos de produzir músicas instrutivas, deixamos de produzir música que combata isso que aí está. Não há mais interesse, parece que há uma acomodação, houve uma hipnose. O povo está sendo hipnotizado e não se revolta mais, não se rebela mais, não se faz mais nada. Parece que estão se acomodando. Por quê? Porque os filmes, estou fazendo aí umas divagações, né? Não liga não. Os filmes, hoje o que se gosta mais, jogos, violência, filmes, violência extrema, o mocinho destrói cidades inteiras para pegar um bandido. O bandido destrói cidades inteiras para fugir do mocinho. E hoje você não sabe qual é o mocinho e o bandido, né? Há uma mistura muito grande entre eles, que aliás um depende do outro para sobreviver. Aliás, o cinema depende do bandido e do mocinho, as novelas dependem de bandido, os livros dependem de bandido, tudo depende de bandido. Para o frigir dos ovos, o bandido passa a ser algo importante, fundamental nessa coisa toda. Né? Pega um livro aí, romances, já tem bandido. Até gibi tem bandido. Né? Eu já falei sobre isso outras vezes, mas gosto de repetir. Então, prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, repetir é bom. O meu livro, Você Quer Saber? Publicado na AGBook, Crônicas, premiado pela Secretaria da Cultura, meu site conspirações.com.br, reza muito dessas coisas que estou dizendo e outras especulações. Porque no frigir dos ovos são especulações. A matemática é especulativa também, que não há mudanças constantes em algumas regras da matemática. Né? Matemática não é ciência exata, não é ciência exata, não é não. Esperem, veja o cálculo do π, por exemplo, né? Cálculo do π, geometria. O cálculo do π não é uma ciência, não pode existir
Não pode existir um cálculo que não termine, que não tenha um resultado final dentro de uma geometria perfeita. Não é? Porque o círculo é a forma geométrica mais perfeita que existe. E o triângulo é a fórmula geométrica mais perfeita. Ambos, um dentro do outro. O raio, não é? PR2, etc. Então não tem sentido. Então algum erro existe. Assim como não existe linha reta em relação ao planeta. Uma linha reta daqui. Não existe linha reta. Se for em relação ao planeta, não existe. Mesmo que seja um pedacinho desse tamanhinho, ele faz parte da circunferência. E se faz parte da circunferência, ele é uma corda. Ele deixa de ser uma reta. Por menor que seja, você faça um risco só de lápis no chão, de um palmo, ele é parte de todo o círculo. Então, não é uma linha reta. Veja você como essa especulação é interessante. Mas, por hoje tá bom, vamos ficar por aqui, depois eu falo mais. Buenas tardes, buenos dias.